Salve, salve, galerinha deste Piauizão, deste Brasilzão. Meu bom dia a todos que nos acompanham aqui pelo canal Educação. Sejam bem-vindos a mais uma aula de matemática, nono ano do ensino fundamental. E a gente vai trocar o conteúdo agora, começar tópico novo. Conteúdo este bem presente. Este ano, então, nem se fala, gente. A gente está em ano eleitoral, não é verdade? E quase sempre eu acho que vocês já se depararam com algum tipo de pesquisa de intenção de votos. Ah, professor, a gente faz lá essas pesquisas e o cara diz que tem tantos por cento do candidato A ganhar, ou tem tantos por cento do candidato B ganhar. Ou seja, estamos em ano também de censo demográfico, professor. Aquele que o cara vai bater lá na tua porta lá e vai fazer uma pesquisa para saber quantas pessoas compõem a tua família, qual é a média salarial, se tem mais adultos jovens, adultos mais maduros, professor, se tem mais idosos, se tem mais crianças, se todo mundo está estudando. E, professor, faz esse monte de pergunta, faz justamente para que o governo federal ele consiga distribuir de forma correta todos os valores relacionados à educação, saúde, segurança, entre outros, professor. Infraestrutura, e aí por aí vai. Vocês sabiam que os valores que chegam para cada estado, para cada município, é de acordo com a população? E eles analisam tudo. Se tem mais criança, tem que ter mais escola. Professor, está mais violento. Tem que ser criado ações sociais, professor. Para quê? Para diminuir essa violência. Coloque essa criança na escola. É mais ou menos assim que funcionam essas pesquisas relacionadas ao censo demográfico, que acontece de 10 em 10 anos. E, professor, o censo normalmente só vem na cabeça da gente que é para contar a população. É para isso? Também, gente. Para saber quantos brasileirinhos e brasileirinhas tem no nosso país. Professor, que conteúdo é esse que agora eu fiquei? Gabriel já até colocou, botou lá, bom dia, Gabriel, bom dia, Mauro. Já estão presentes na aula aqui pelo YouTube. Meu bom dia para você que está na escola nos acompanhando pelo IPTV. Estou acompanhando vocês aqui ao vivo. É isso mesmo, Gabriel. Nós estamos falando da estatística. No momento em que eu me aproprio, professor, desse conhecimento, eu vou conseguir com mais facilidade discernir se essas informações, se essas pesquisas que chegam para mim pelo Zap, pelo Facebook, pelas redes sociais, a gente vai conseguir, nem sempre, né? Porque tem, às vezes ela vem tão bem feita que às vezes não consegue perceber quando que é uma fake news, quando que não é uma fake news, não é verdade? Mas tem algumas notícias que dá para você perceber de cara que é falsa. Por quê? Porque a gente vai estudar estatística e a gente vai perceber que aquele dado que é apresentado, ele não pode ser apresentado daquele jeito. Professor, é demais, professor. E, cara, quando estava na pandemia, toda hora chegava dado, toda hora chegava fake news. E, professor, chegava muito? Chegava. Cara, dizia que era tantos por cento para isso, tantos por cento daquilo. Eu digo, peraí, depende. É tantos por cento, mas é tantos por cento de onde? Calculado aonde? Então, para a gente entender direitinho, a gente vai começar da base, com as nomenclaturas próprias do conteúdo, entendendo que o que nós vamos analisar, o que nós vamos pesquisar dentro da estatística e representar na forma de um gráfico. Chegou gráfico para você de pesquisa de voto aí? Chegou, professor. Com certeza chega todos os anos, quando tem campanha eleitoral. Chega lá, professor, os dados, e vocês vão perceber que esses dados vão apresentar, professor, informações relacionadas a um candidato A ou a um candidato B, ou, professor, qualquer outro tipo de pesquisa. E o que se analisa dentro da estatística, o que é, professor? É chamado de variável, porque pode mudar. Vem cá, vamos iniciar nosso conteúdo aqui, ó. Copa do Mundo, já esquecendo, Gabriel. Tem aquelas tabelas, né, professor, que combinam os jogos, grupo A, grupo B, grupo C. Tem a ver com estatística, professor? Tem também. Caraca, professor. Agora é que eu tô vendo que a matemática tá no meu dia a dia mesmo. Essa aqui, então, desse conteúdo, e cai muito, professor, sabe onde? Nos principais vestibulares, nas principais avaliações externas. Olha aí, professor, para hoje a gente vai estar vendo a introdução ao estudo da estatística, a base do conteúdo que vai permitir com que nós entendamos com clareza todo o resto. O objetivo, professor, fazer com que você seja capaz de, após entender o conteúdo, analisar com riqueza de detalhes, tanto tabelas quanto gráficos, professor, e consiga chegar a uma solução de um dado problema, professor, também com uma tabela e com um gráfico. Como é que a gente vai fazer isso, professor? Fazendo atividade durante a nossa aula e quando chegar, se tiver um tempinho,
treinar em casa algumas questões relacionadas ao conteúdo. Vamos lá, professor, começar definindo, professor, a estatística. O que vem a ser estatística, professor? Numa linguagem bem matemática. A estatística, matemática diz para mim que é, olha só, o ramo da matemática que se encarrega de coletar dados. É a primeira função da estatística. Se interar, professor, se interar sobre determinado conteúdo. Então, coleta de dados sobre determinado assunto, para quê? Logo em seguida, você consiga organizar esses dados na forma de uma tabela ou na forma de um dado. Para quê, professor? Para que, ao apresentar esses dados, tanto nesta tabela quanto neste gráfico, fique mais fácil de você chegar a uma dada conclusão. Ou seja, dependendo do que está sendo apresentado, dependendo do que está sendo analisado, você vai conseguir perceber com uma maior clareza se algo está aumentando, está diminuindo. Se, professor, eu estou fazendo aqui uma pesquisa sobre um campeonato, quem ganhou, quem perdeu, se deu empate, professor, se algo está certo, se algo está errado. O objetivo principal da estatística é analisar, professor, com riqueza de detalhes, qualquer tipo de situação. Estudar, professor, este problema e buscar principalmente soluções. É isso que essa pesquisa do censo ela tem como principal função. Analisar como é que está a vida dos nossos brasileirinhos e brasileirinhas. Para quê, professor? Caso se verifique algum problema em uma região específica, se busque soluções o quanto antes. Então, a ordem do processo, a ordem de uma pesquisa estatística se dá inicialmente na coleta de dados, pega todas as informações. E aí, moço, você sabe disso? Como foi que aconteceu isso? E aí? Peguei um monte de informações. Começo a processar essas informações. Por quê, professor? Nem tudo que eu escuto é verdade. A gente tem que se sondar ali, professor. Para quê? Para a gente chegar somente nas informações concretas, nas informações verídicas, professor. Então, as duas primeiras nomenclaturas que a gente vai definir para vocês e vão estar presentes em um contexto da estatística, professor, é a população e a amostra. Professor, o que é população? Se eu não tivesse dentro desse contexto, se eu não tivesse dentro de uma aula de estatística, e eu te perguntasse, o que você acha que é população? Cara, você ia dizer para mim assim, população é população. Lógico, professor. Ah, miserável. Tá certo. Tá certo, professor? Tá. Por quê? Se eu perguntasse qual que é a população da tua cidade, qual que é a população da tua escola, professor, qual que é a população do meu país? Qual que é a população do mundo? Professor, população, professor, é o todo, professor, que está sendo analisado, professor. Então, toda vez que a pessoa te perguntar o que é população dentro da estatística, é tudo que estiver sendo analisado. Ou seja, em um experimento probabilístico, por exemplo, a população é um conjunto de elementos que tem pelo menos uma característica em comum. Então, como assim, professor? Se eu pergunto qual é a população da tua cidade, é população por quê? Porque todo mundo da tua cidade tem uma característica em comum. São todos da mesma cidade. E, prof, e o que vem a ser a amostra? Gente, numa linguagem bem técnica e matemática, a amostra, professor, é qualquer subconjunto formado por elementos extraídos de uma dada população. Ou seja, a amostra, professor, você aprende assim. É um pedaço, professor. É uma parte do todo. Se população é o todo, a amostra é um pedacinho daquele todo. Ou seja, a amostra ela tem que estar dentro da população. Vou fazer um bate-bola jogo rápido com vocês. Se eu falasse para você Brasil, Piauí. Brasil, Piauí. Quem é população, quem é amostra? Professor, Brasil seria população. Amostra seria Piauí, porque o Piauí é uma parte deste Brasilzão. Se eu falasse, professor, Piauí, Teresina. Ah, professor, captei a mensagem. Piauí, professor, seria a população. Teresina seria uma amostra, seria apenas uma parte do Piauí. Entendeu a ideia? Então, vamos criar uma situação e vocês respondem comigo, pode ser? Belém, Pará, e isso, Gabriel. No caso, Belém
seria a amostra. Pará, que é o estado todo, né, professor, representaria a população. Então, vai ter, professor, o pessoal vai fazer justamente neste censo demográfico, vai fazer uma pesquisa justamente sobre as populações de cada uma das cidades, de cada um do nosso estado, do nosso país. Prof, olha a situação. Bem simples, só para você, no contexto, me dizer quem é a população, quem é a amostra. Em uma pesquisa sobre a quantidade de horas que os brasileiros passam nas redes sociais, vocês, pessoal, tá para virar zumbi. Deus o livre, rapaz. Na hora que fala, parece, já viu o cachorrinho zangado? Eu chego em casa, tá meus filhos mexendo na internet, eu digo, desliga isso, ele faz para mim, sério, eu fico com medo. Então, que a pesquisa foi feita, professor, e foram entrevistados 80 mil brasileiros. Ele quer que você diga, professor, qual que é a população, quem que é a amostra, dentro desse contexto, dentro do que nós acabamos de ler. Professor, tipo, uma pesquisa foi feita sobre a quantidade de horas que os brasileiros passam nas redes sociais. Ele disse que foram entrevistados 80 mil brasileiros nessa pesquisa e ele quer saber quem que é a população, quem que é a amostra. Deixa eu te perguntar. Cara, a pesquisa foi feita com todos os brasileiros? Não, professor. Não foi feita com todos os brasileiros. Então, aqueles 80 mil, eles representam apenas uma parte do todo, correto? Professor, então aqueles 80 mil, ali, ó, eu já sei que eles representam apenas uma parte. Eles representam apenas uma amostra. Eu acho que vocês... Sabe quando é que eu vejo essa palavra amostra? Eu lembro, sabe do quê? De perfume. Como assim, professor? A gente chega para comprar, tem um negocinho pequenininho que a pessoa diz assim, uma amostra grátis para ti. Ah, professor, por que é uma amostra? Porque não é o todo, professor, é só um tiquinho, professor, é só para a gente sentir mesmo o cheiro ali. É uma amostra. Professor, e o que seria a população? Professor, a população teria que ser basicamente todos os brasileiros e brasileiras deste país, que está em aproximadamente 210 milhões até a última pesquisa. Vamos ver para quanto que vai agora. Sabe, se eu fosse chutar, eu acho, professor, que vai para mais, que vai para mais de 220 milhões. Eu acho. Se a pesquisa do censo ela for bem feita, eu acho que vai para mais de 220 milhões de brasileiros e brasileiras. Sabe por quê? Porque em muitas situações, pelo menos quando ocorreu os censos anteriores, nós não tínhamos tanta tecnologia como tínhamos hoje. E eu acredito que muita gente deixou de ser pesquisada. Tem muito brasileiro que foi até, professor, tema de redação, não é, professor? O negócio da identidade, não é? Do brasileiro, não foi? Teve. Da identidade foi, eu acho que foi isso aí mesmo que teve. E o pessoal ficou muito assim, perdido com relação ao tema, não é? Se o brasileiro tem identidade, estava falando o quê, professor? Se tem certidão de nascimento, ou, professor, se ele foi contado, professor, se percebeu-se que esse brasileiro existia. Não era mais ou menos isso? Por aí já começaram as pesquisas, já você vai ser pesquisado, seja pelo recenseador, seja, professor, por algum, como é que chama mesmo? Pesquisa política? Esqueci, eu não sou muito fã de política, eu não acompanho. É boca de urna que chama? A pesquisa? Não, é pesquisa de intenção de votos. Boca de urna é ilegal, nem pode. Boca de urna não pode, justamente, é ilegal. Entendi. Eu não acompanho, não gosto. Viu? É mais ou menos isso mesmo. Professor, é pesquisa de intenção de votos. Essa aí vai. Vamos ver aqui, professor. Olha só. Nessa situação aqui, professor, foi claro quem que vem a ser população, foi claro quem que vem a ser amostra. Não é isso? Prof, se eu vou pesquisar alguma coisa, se eu vou analisar alguma coisa, professor, tudo que eu vou analisar, tudo que eu vou pesquisar, tudo que eu vou contar, tudo que eu vou entender, professor, é uma variável. É, professor? É. Se eu fosse fazer uma pesquisa, professor, sobre a quantidade de alunos que estão acompanhando a nossa aula do 9º ano do ensino fundamental, a quantidade de alunos é uma variável. Se eu fosse fazer uma pesquisa sobre as idades, professor, dos alunos que estão acompanhando a nossa aula,
É uma variável, a idade é uma variável. Professor, se eu fosse fazer uma pesquisa, professor, sobre as alturas dos alunos, é uma variável, professor. Tudo que eu for pensar, contar, medir, mensurar, é uma variável. E essa variável, dentro da estatística, ela se subdivide de duas formas. A minha variável, ela pode ser classificada como uma variável qualitativa ou como uma variável quantitativa, professor. Quando é que uma variável ela é uma variável quantitativa? Quando é que ela é uma variável qualitativa? Primeiramente, a qualitativa, professor, é aquela onde os valores que estão analisados, ou melhor, os valores não, os atributos que estão sendo analisados, professor, são tipo cor dos olhos, estado civil, time preferido, classe social. Tipo, variável qualitativa é aquela onde o dado que está sendo analisado é uma característica, é um atributo, ou seja, eu não vou me utilizar de números. E, professor, não? Não. Eu não vou me utilizar de números. Vixe, professor. Então, nesse caso, se eu fosse fazer uma pesquisa sobre a cor dos olhos, cor dos cabelos, professor, caraca, então, se eu perguntasse, cara, naqui temos, professor, gente que tem olhos castanhos, negros, cor de mel, professor, tem tanta cor de olho, olho verde, olho azul, azul piscina, aí botaram piscina ainda. Aí Vixe Maria, tem tanta cor. Vamos fazer, é chique, né? Esses olhos. Ah, Maria, mas eu estou satisfeito com o meu, tá lindo. Então, professor, se eu não utilizar números, se eu utilizar uma característica em cima do que eu estou pesquisando, essa variável que está sendo analisada, ela é chamada de qualitativa. E a quantitativa, professor? Cara, até no próprio significado. Quando é que uma variável é quantitativa? Quantitativa, professor, quando ele vai tentar passar para mim a quantidade de alguma coisa. Então, a variável quantitativa, seus valores, professor, são expressos por números, professor. Só ajeitar aqui que eu risquei demais. Seus valores, professor, são expressos por números, salvo algumas exceções. A variável qualitativa, seus valores são expressos por atributos, e a quantitativa, seus valores são expressos por números. Tipo, se eu perguntasse para você, qual é a tua idade? Eu vou fazer uma pesquisa com a idade. Como é que você ia me responder? Você ia dizer, professor, eu tenho 15 anos, eu tenho 14 anos, eu tenho 13 anos, eu tenho 12 anos. Você não ia botar um número na tua resposta? E, professor, é verdade. Se eu te perguntasse quantos irmãos você tem? Quantos pets você tem? Qual é o teu peso? Que o correto é qual é a tua massa. Então, professor, se a pesquisa que está sendo feita for em cima de um valor onde este é representado, é expresso por números, a variável que você está analisando é uma variável quantitativa. Depois eu falo das exceções, tá bom? Depois eu falo das exceções. Sendo esta variável quantitativa, professor, ela se subdivide em duas formas. A quantitativa, ela pode ser classificada como quantitativa. Essa quantitativa, professor, ela pode ser uma quantitativa discreta ou ela pode ser classificada como uma quantitativa contínua. Então, se você viu que a variável dá um monte de exemplo lá para ti, tipo altura, massa, idade, número de irmãos, espessura, ou seja, professor, tu já viu que ela é quantitativa? Então, agora tu vai ver se ela é quantitativa discreta ou se ela é quantitativa contínua. Professor, tem importância eu saber essas classificações? Tem. Principalmente quando vocês estiverem trabalhando com médias. Médias, isso mesmo. Aquela que vocês faziam para saber se passava ou não de ano. Tô na média, professor. Mais ou menos por aí. Cara, e aí? Quando é que a variável ela é quantitativa discreta? Quando é que ela é quantitativa contínua? Porque para ser quantitativa eu já entendi que os seus valores têm que ser expressos por números. A variável para ser quantitativa discreta, professor, ela representa dados provenientes de uma contagem ou expressas por um número inteiro, professor.
representados por um número inteiro, professor. Ah, professor, como assim? Se eu te perguntasse, olha alguns exemplos lá. Número de irmãos, quantidade de computadores, quantidade de animais. Vou pegar a quantidade de animais para a gente esclarecer. Professor, se eu perguntasse, você cria algum pet? Aí você vai dizer, crio, professor. Quantos pets você cria? Aí você vai dizer, professor, eu crio um pet, eu crio 2, eu crio 3. Já aconteceu de alguém fazer essa pergunta para você e você diz, rapaz, eu crio um cachorro e meio? Eu crio, professor, 2 gatos e 3 quartos? Não, professor. Sempre que a pessoa me pergunta a quantidade de animais, professor, eu vou responder com um número inteiro. Então, se eu fosse fazer uma pesquisa onde a variável que está sendo analisada, professor, ela foi uma variável, professor, que não pode ser representada por um número quebrado, somente ser representada por um número inteiro, professor, ela é uma variável quantitativa discreta. É isso aí, Gabriel? O negócio lá da identidade, vou já falar, não é? Foi invisibilidade, isso, Gabriel, que tem a ver com essa pesquisa. Por isso que eu estava comentando, tá vendo? Eu lembrei aqui, foi de 2021, não é isso? Tu achou de boa, não é? Mas é porque esse tema aí, Gabriel, ele tem muitas vertentes. Quando o cara falou lá da identidade, não é, da invisibilidade, é justamente, será que numa pesquisa dessa, no último censo demográfico, será que conseguiu se perceber que existem mais pessoas do que efetivamente foi contada? Porque se eu não consigo perceber, professor, essas pessoas no nosso país, a gente faz esse cálculo errado, a gente não consegue criar políticas sociais, professor, para estar o quê, professor? Para estar melhorando a educação, para estar melhorando segurança, saúde, ou seja, para estar melhorando tudo de forma geral. Essa é a importância do censo. Essa é a importância do censo demográfico, que é uma pesquisa estatística. Então, professor, naquela época que eu estava falando, nós não tínhamos tanta tecnologia como temos hoje. Então, para o cara que era o recenseador, chegar lá e fazer a pesquisa estatística, cara, com esse pessoal que estava bem longe, professor, às vezes com algumas comunidades quilombolas, algumas comunidades ribeirinhas, principalmente do seu estado aí, que é do Pará, existem muitas comunidades que vivem bem afastadas do perímetro urbano. E essas comunidades, o acesso a essas comunidades é bem complicado. Então, será que realmente essas pessoas foram pesquisadas? Será que elas fazem parte, professor, desse rol, tá bom, de pesquisas que são feitas diariamente para a gente entender o que é a real situação do nosso país? É isso que eu quero que vocês entendam dentro do conteúdo. Vocês sejam capazes de entender, professor, como que se dá as pesquisas estatísticas, e entendendo o ponto principal de início, é a gente entender essas nomenclaturas que vão estar presentes. Ah, professor, ali está errado. Como é que ele botou um número quebrado? Cara, vou te dar um exemplo bem simples de uma variável quantitativa discreta. Eu sempre me utilizo desse exemplo. Futebol. Como assim, professor? Você imagina seu time do coração, naquela partida decisiva, final de campeonato, você está lá, roendo as unhas. Professor, seu time fez o primeiro gol, 1-0, professor, show de bola. Seu time fez o segundo gol, 2-0, professor, tá ganhando, ó. Prof, quando ele foi fazer o terceiro gol para estar folgado, o cara escorregou um pouquinho, bateu bem de leve na bola, ó. A bola foi, o goleiro se atrapalhou, caiu pro outro lado, e a bola foi sozinho, ó, professor, bem devagarzinho, você naquela expectativa para a bola entrar, ó. Professor, você acredita? A bola parou em cima da linha, professor. Você acredita? Tava nos acréscimos já. Parou em cima da linha do gol, professor. Metade da bola para dentro do gol, metade da bola para fora do gol. O juiz termina a partida 2,5 gols. Já aconteceu de você ver um placar, time, professor, acabou o jogo 2,5 gols. É, professor, metade da bola entrou, meio gol. Meio gol. Eu posso falar meio gol? Não, professor, nunca vi na minha vida meio gol. Não tem meio gol, professor. Ou é um gol inteiro ou não é. Então, nesse caso, se eu fosse fazer uma pesquisa sobre a quantidade de gols em um campeonato, a pesquisa teria que apresentar para você uma quantidade de gols inteira. Então, professor, a variável
quantidade de gols, ela é uma variável quantitativa discreta. Por quê? Porque os seus dados, os seus resultados, eles não podem ser representados por números quebrados. Eles têm que ser representados por um número inteiro. Você entendeu o que é uma variável quantitativa discreta? Número de irmãos, quantidade de computadores, quantidade de animais. Já a quantitativa contínua é o contrário, professor. A quantitativa contínua é o contrário. Como assim? Quase que o contrário, na realidade. A quantitativa contínua é aquela que o que está sendo analisado, que o que está sendo pesquisado, professor, pode ser representado por um número inteiro, mas também pode ser representado por um número quebrado. Quando o que está sendo analisado só pode ser representado por número inteiro, é discreta. Agora, quando o que está sendo pesquisado, quando o que está sendo analisado pode ser representado tanto por um número inteiro ou por um número quebrado, professor, ou não, nesse caso, a variável ela é considerada contínua. Tipo, massa, teu peso. Já foi na farmácia de bairro? Já, professor. Subo lá na balança, né, professor? Tenho certeza que não dá tantos quilos fechado, batido, dá não. Vai dar tantos quilos e tantas gramas. Quando o cara pergunta a idade de criança recém-nascida, minha irmã, qual a idade do teu menino? Tu vai dizer, nasceu agora, professor, tem 3 meses. Tá ficando mais velho. Professor, tem 1 ano e meio. Ah, professor, é mais ou menos desse jeito. Então, a idade eu posso representar por um valor quebrado. Professor, a tua altura. Altura, então, a altura é uma variável quantitativa contínua. Por quê, professor? Porque você pode dizer que tem 2 metros de altura, batido, número inteiro. Mas tu pode dizer, professor, eu tenho 1,58 m. Eu tenho 1,65 m. Ou seja, tu pode representar a altura, tanto por um número inteiro, quanto por um número quebrado. Temperatura, e professor, Piauizão, BR-Obró, deve estar dando, antigamente eu dizia, deve estar dando 40 graus, eu acho que está dando 50 agora. Professor, mas a temperatura pode ser representada por um número quebrado? Pode, professor. Então, se temperatura é algo que eu estou analisando, é uma variável. A variável, por sua vez, ela pode ser qualitativa ou quantitativa. Como a temperatura eu vou representar por um número, é quantitativa. A temperatura pode ser representada tanto por um número inteiro, quanto por um número quebrado, professor. Então, neste caso, professor, tanto o número inteiro quanto o número quebrado, ela vai ser quantitativa contínua. Vocês entenderam? BR-Obró, já expliquei, não já, Gabriel? O que é o BR-Obró do Piauí? São os meses mais quentes do ano, são os meses que terminam em bró. Seria setembro, outubro, novembro e dezembro. Eu acho que nem o dezembro devia estar no BR-Obró, não. O dezembro já está esfriando. Devia entrar o agosto mesmo. O agosto mesmo, que era o que começa a quintura. Professor, vamos ver aqui. Se eu entendi, professor, bem, a minha variável, ela se divide de 2 formas. A minha variável, ela pode ser qualitativa ou quantitativa. Qualitativa, professor, é quando o que eu estou analisando não é representado por números, professor. É representado por uma característica, por um atributo. Já, professor, a quantitativa, esta sim, ela é representada por números e se subdivide, professor, em discreta ou contínua, professor. Qual que é a diferença? Professor, a discreta, ela só pode ser representada por um número inteiro, professor. E a contínua, ela pode ser representada por um número inteiro ou não. Pode ser representado por um número quebrado. Beleza? Então, vamos lá, fazer uma atividadezinha rápida para ver se vocês entenderam, se vocês são capazes de identificar quando que uma variável ela é quantitativa discreta, contínua, ou se simplesmente ela é uma variável qualitativa. Vamos lá? Lê lá comigo. Em uma pesquisa realizada em uma escola, identificou-se os seguintes indicadores. Ou seja, foi feita pesquisa sobre a idade,
anos de estudo, ano de escolaridade, renda, sexo, local de estudo, conceito obtido na última prova de matemática e sobre a quantidade de livros que os alunos possuem. Pergunta-se das variáveis acima, já entendemos que variável é tudo que eu posso analisar, é tudo que eu posso pesquisar, é tudo que eu posso contar dentro de um dado estatístico, dentro de uma pesquisa estatística. Então, quais destas são quantitativas, quais são qualitativas e, caso sejam quantitativas, quais delas discretas, quais delas contínuas. Para facilitar a sua participação, para você não ter que escrever qualitativa, quantitativa discreta, vamos abreviar um pouquinho aqui? Vamos dizer, professor, que qualitativa você responde aí no chat como QL, quantitativa discreta como QD e a quantitativa contínua como QC. Prof, proposição 1, variável 1, idade. É uma variável qualitativa ou quantitativa? É só você entender, professor. Se a pessoa me perguntasse minha idade, eu ia responder com um número? Ia, professor. Eu ia responder com um número. Se eu ia responder com um número, ela é quantitativa. Agora só é tu entender, mas ela é quantitativa discreta ou ela é quantitativa contínua? Qual que é a diferença? A quantitativa discreta, número inteiro. Quantitativa contínua, pode ser número inteiro ou não. 1 ano e meio, isso, Gabriel, lembrou bem. Utilizei-me desse exemplo. Quando a gente fala de criança, né? Hoje em dia, depois de adulto, o cara pergunta, quantos anos tu tem? Tu vai dizer, 20 anos, 21, 22, 23. Ah, professor, entendi. Eu nunca respondi, professor, eu tenho 20 anos e meio. A gente fala esse meio quando é bebezinho lá, mais ou menos, né? Prof, então ali vai ser quantitativa. A idade pode ser representada por um número inteiro ou por um número quebrado. Então, ela vai ser QC, professor. Ela vai ser quantitativa contínua. Anos de estudo, professor. Cara, quando a gente fala de anos de estudo, professor, a gente está falando do quê? É contínua também, Gabriel? Anos de estudo? Anos de estudo não são as séries que a gente faz? A gente conta quando a gente faz uma série meia? Conta? Uma série meia, a gente está no 9º ano, a gente fez 6º ano, 7º ano, 8º ano, 9º ano. Professor, está com quanto tempo que a gente estuda, professor? É isso mesmo, professor. Os anos que você vem estudando, ela é quantitativa contínua, tá certo, Gabriel? É tempo, professor. O tempo que você já está estudando. Ó, eu fiz um curso, professor, durou 1 ano e meio. O tempo de estudo que eu fiquei lá foi de 1 ano e meio. Ou o tempo que eu fiquei lá foi 2 anos batido, professor. Como você diz aí na gíria aí do Pará, né? Selado, né, professor? Selado, que é batido, fechado. Prof, quantitativa contínua, você acertou. Tá faltando a participação dos polos aí, ó. Professor, ali a gente tem Campo Maior? É Campo Maior? Cadê o pessoal de Campo Maior? Vamos participar? Professor, vamos lá. Selado, é isso mesmo, né? Selado, mano. Vamos ver aqui. Professor, ano de escolaridade. Agora sim. Ano de escolaridade, Gabriel, é a série. Então, você vai dizer que você fez quantas séries? Você diz que você fez 1 série, 2, 3, 4, ou você pode dizer que você fez 1 série e meia. Série, professor? Não. Série não pode vir quebrada, não. Série não, professor. Então, série, professor, vai ser quantitativa também. 1º ano, 2º ano, 3º ano, 6º ano, 7º ano, ela vai ser quantitativa discreta. Renda é dinheiro, professor. Se eu perguntar quanto que você tem exatamente agora de grana, precisa botar no chat não, estou brincando. Se eu perguntasse para ti agora, você ia dizer para mim que você poderia ter tantos reais fechado, como você poderia ter tantos reais e tantos centavos, ou seja, grana pode ser representado por um número quebrado, pode ser representado por um número inteiro. Então, professor, tanto pode ser quebrado inteiro, é quantitativa contínua, professor. Renda, grana, é quantitativa contínua. Sexo, professor. Prof, sexo aí, professor, se eu perguntasse qual é o seu sexo? Qual é o seu sexo? Como é que você iria me responder? Você ia dizer 1, 2, 3? Não, professor. A gente ia dizer pra gente, eu sou do sexo masculino, eu sou do sexo feminino. Não era assim a tua resposta? Você ia se utilizar de números?
Não, professor, não iria me utilizar de números. Eu ia me utilizar de uma característica biológica. Ah, professor, então, se eu vou me utilizar de uma característica, nesse caso, sexo lá, aquela variável 5, ela é uma variável qualitativa, professor, QL, entendeu? Professor, local de estudo. Professor, eu estou estudando aqui no 2. Não, professor, não fala número. Local de estudo, eu estou, professor, acompanhando a aula pelo canal Educação, eu estou assistindo a minha aula na sala, no quarto, na cozinha, professor, estou aqui debaixo do pé de manga, que o sinal da internet é melhor. Ah, professor, o local, professor, é um ambiente, é uma característica de onde você está estudando. Tem número? Não, professor. Então, local de estudo também representa para a gente uma variável qualitativa. Conceito. Algumas faculdades no Brasil já estão começando a trabalhar com esse termo, conceito. A gente, desde cedo, está habituado a fazer prova e, ao final da prova, a gente ter nota. O cara tirou 5, 6, 7, 8, 9, 10. Nota, número. E, professor, e conceito não é número, não? Não. Para quem acompanha, professor, filme americano, principalmente, professor, e percebe lá naquele filme quando tem escola, professor, como é que é as notas dos alunos americanos lá? Eles tiram 7, 8, 9, 10 e assim? Não, professor, não é assim não. Nos filmes, pelo menos quando a gente vê, o cara tirou A, professor. O que é o cara tirar A? Excelente. O cara tirou B, professor. Bom, professor, ótimo. O cara tirou C, professor, bom. O cara tirou D, professor, o negócio está piorando aí. O cara tirou E. Se o cara tirar F, professor, não vou nem te dizer o que é o F. F, o aluno tá F. Realmente, se ele tirar o F, professor, na nota é mais ou menos isso lá. F, professor. Então, isso é conceito. Como eu também posso atribuir valores, professor. Esse F é de feliz da vida, gente. Pelo amor de Deus, não. Professor, então, se o cara tira A, você tem um A, tem um A mais, eu até comento que eu gosto muito, tem um desenho lá, um desenhozinho da família amarela lá, dos Simpsons lá, que ele tem o Homer lá, tem 2 filhos, né? Tem a Lisa lá, que o pessoal atribui, né? CDF, é a top das galáxias, ela só tira A mais, A mais. O Bart, eita, menino espoleta danado. É D, é F, eu já vi nota F lá. Já vi nota F, ele pegou, cobriu lá o F e fez um B. Rapaz, o menino é artista. Professor, então, conceito, professor, não é a nota nossa, é uma característica que eu posso dizer bom, ótimo, regular, professor, e aí vai, não é? Então, professor, o conceito é uma variável qualitativa, porque eu não vou te dar uma nota, eu não vou te dar um número, eu vou dizer se tu foi bom, se tu foi excelente, se tu foi regular, e aí vai. Professor, quantidade de livros. Professor, quantitativa, lógico. É só você se perguntar. Gabriel, pode ser um adjetivo. Você pode pensar dessa forma também, porque quando a gente fala característica, atributo, a gente está falando de adjetivos, não é isso? A gente está falando de adjetivos, que é o que caracteriza o substantivo. Prof, então na situação aqui, livro, pensa assim toda vez. Se eu fizesse a pergunta para você, quantos livros você tem? Como é que você me responderia? Com certeza, professor, você ia responder para mim o quê? Você ia responder para mim que tem 1 livro, 2, 3, 4. Você não ia dizer, professor, eu tenho 1 livro e meio. Professor, eu tenho 2 livros, professor, e tem umas páginas de outra lá rasgado. Não. Tu vai dizer que tem 1 livro, 2 livros, 3 livros. Ou seja, tu vai responder para mim com um número inteiro e só pode ser representado por um número inteiro. Então, nesse caso, quantidade de livros, a variável quantidade de livros, ela representa para mim uma variável quantitativa discreta. Foi bom? O que a gente já viu até agora, professor? A gente deu a introdução ao estudo da estatística, fizemos algumas definições, professor, como sendo, professor, o que vem a ser população, o que vem a ser amostra. E um dado contexto, em uma dada situação, professor, que estuda, professor, esse assunto, você vai ver relações dentro do contexto onde se associa, professor, a palavrinha variável. Em algumas delas, professor, eu tenho a necessidade de saber se ela é qualitativa, se ela é quantitativa, sendo ela quantitativa, discreta ou contínua.
Se eu já sei o que é uma variável, professor, essas variáveis, elas vão estar presentes em tudo quanto é tipo de pesquisa que vocês venham a estar observando nas redes sociais, na rede televisiva, professor, ou nos meios de comunicação físico, que eu acho que alguns ainda acompanham, jornais, que de papel ainda tem ainda, gente? Tem, não tem? Ou virou tudo digital mesmo ainda? Ainda tem papel ainda? Tem. Então, vamos lá. Mas o pessoal vai muito, professor, é lá nas redes sociais mesmo, no blog. Eu mesmo, quando eu preciso me atualizar, eu abro a rede social e já tem lá todas as notícias. Ou seja, ficou bem tecnológico o negócio. Professor, olha só. Se você entendeu tudo isso que eu acabei de apresentar para vocês, ganhou, Gabriel, um livro do Wellington? São bons, sou fã desse cara aí, ó. Eu também acompanho lá os livros deles também. Ele tem até alguns livros, professor, que tem uns nomes bem interessantes, né, professor? Alguns até cômicos, mas que causam uma certa curiosidade e a pessoa vai lá. Mas o conteúdo também é bom. Vamos ver aqui, professor, vamos ver aqui. Olha só, um pet shop. Em um pet shop, deixa eu ler direitinho aqui, ele disse para mim que em um pet shop há 300 animais cadastrados. Beleza, professor, tem 300 animais no pet shop. Para melhor atendê-los, foi feita uma pesquisa sobre o porte, a raça e a idade. Pesquisa, professor, estamos falando de estatística. Foi feita uma pesquisa, deixa eu começar a riscar, que é melhor para identificar esses dados depois. Em um pet shop, há 300 animais cadastrados e foi feita, professor, uma pesquisa sobre o porte, a raça e a idade, professor, desses pets. Também foram verificados nesta pesquisa o número de banhos e o número de tosas, professor, que eles realizam durante o semestre. Além disso, professor, também foi verificado, olha só, foi verificado também o tempo, professor, em que eles ficam hospedados, a Pet Chics, em hotéis, professor. Brinque. Tô nem saindo de casa e esses pets nos hotéis, ó. Eu só imagino esses pets na beira de uma piscina, ó. Rapaz, povo chique. Para isso, foram selecionados de modo aleatório, ao acaso, 160 animais. Prof, olha um monte de perguntas, só o que nós trabalhamos agora há pouco. A pergunta, a primeira, letra A. Determine a população e a amostra dessa pesquisa. Letra B. Identifique as variáveis. O que é variável? Professor, tudo que eu estiver analisando é uma variável. O que a gente foi analisar aqui? Deixa eu pegar aqui outra cor de caneta. Professor, o que o senhor pesquisou? O senhor pesquisou o porte, o senhor pesquisou sobre a raça, o senhor pesquisou sobre a idade. Isso aí é variável, professor? É, gente. Tudo que eu for pesquisar, tudo que eu for analisar é uma variável. Professor, o que é mais variável? Número de banhos, número de tosas. Professor, e o tempo? Olha o tanto de variável que foi analisada. Só ali eu tenho 1, 2, 3, 4, 5. Professor, estão sendo analisadas 6 variáveis aí neste pet shop, professor. 6 variáveis. Só que ele quer que você diga aí, no meio dessas 6 variáveis, quais delas são qualitativas e quais delas são quantitativas. Identificado-se as quantitativas, diga para mim quais dessas quantitativas são discretas, quais dessas quantitativas são contínuas. A título, professor, de significação mesmo, o que é porte, professor? Porte, o que é porte? É para tu dizer se o pet, se o animal, ele é pequeno, ele é médio, ele é grande. Isso quer dizer, isso que é o porte, professor. Raça, não, raça eu sei. Feito com sucesso, Gabriel. Deixa eu ver lá. Vamos conferir já se você acertou tudo, tá bom, Gabriel? O que vem a ser a raça? Ah, professor, a raça é como se fosse o tipo, né, do cachorro lá, professor, do gatinho. Professor, se é o quê? Doberman, pastor alemão, piquinês, poodle, aquele que faz uma zoada, parece um ratinho. Me perdoe quem tem os ratinhos. Alguém me olhou aqui assim agora. Você acha fofinho? Ave Maria, o pinche. Ave Maria. Tem um bonitinho, acho Yorkshire, mas aquele, o cachorro antipático, nervoso. Não sei como é que não morre do coração de tanto latir aquele cachorro. Estressado, né?
Deus o livre. E numa coragem. Pensa no cachorro corajoso. Não tem tamanho de gente, mas senta numa briga grande aquela criatura. Professor, então é basicamente isso. Vamos ler de novo? Prof, ele quer saber, letra A, quem é população, quem é amostra, professor. Cara, população, a ideia que o senhor passou inicialmente é que população é o todo. Nesse pet shop, o que é o todo? Qual que é o total de animais que eu tenho no pet shop? Professor, tá fácil. A população, professor, vão ser os nossos 300 animais. E o que vem a ser a amostra? A pesquisa que foi feita nesse pet shop foi feita com todos os animais cadastrados? Não, professor. Ela não foi feita com todos os animais cadastrados. Foi feita apenas com uma parte, com uma amostra desses animais cadastrados. Foi feita com quantos, professor? A pesquisa foi feita com apenas 160 animais, ou seja, uma parte daqueles 300. Então, eu já tenho aí a resposta da letra A. Eu já sei que a minha população é o 300, professor, e a minha amostra, professor, são os 160 animais que participaram da minha pesquisa. Fechou com o seu raciocínio aí? Deu certo? Tá, professor. Segunda pergunta, letra B. Na letra B, ele perguntava para a gente se tinha variável qualitativa no meio daquele contexto. Tinha? Qualitativa é característica, atributo. Professor, eram 6 variáveis lá. Era porte, raça, idade. Qual daquelas 6 variáveis é apenas uma característica? Se você pensar bem, que não dá para representar por números. Professor, primeira variável qualitativa, o porte. Porte é uma variável qualitativa. Por quê? Se eu te perguntasse qual é o porte do teu pet, como é que tu iria me responder? Tu ia dizer se ele era pequeno, médio, grande. Professor, realmente eu não te dei número. Eu não estou tentando te passar uma quantidade. Outra variável que é qualitativa no meio daquele contexto. Professor, a raça. A raça. A raça, professor, também é uma variável qualitativa. Por quê? Você vai dizer se o cachorro é o pinche, né, que a gente falou agora há pouco, poodle, pastor alemão, professor, piquinês. Tem piquinês ainda? Eu nunca mais vi essa raça. É antigo. Pois é, piquinês. Nunca mais vi essa raça, que o cara parece que tem uns cabelos sedosos. O piquinês. Eu lembro da raça. Eu acho que eu tinha uma tia que tinha um piquinês. Professor, então, não estou me utilizando de número. É qualitativa. Tem outra, professor? Eu acho que só são essas duas. Realmente só essas duas. Professor, o porte e a raça, professor, dos cães aí, representam características, representam atributos. Então, são classificadas como variáveis qualitativas. Rottweiler, tem esse aí também. Mas o Rottweiler eu ainda vejo em alguns filmes, eu vejo assim. Agora, piquinês mesmo eu nunca mais vi. Sumiu. Chihuahua, alguns sumiram, algumas raças, verdade. Professor, e agora? Cara, se eu já sei quem é a qualitativa, as outras não são qualitativas, obrigatoriamente elas têm que ser quantitativas. Lógico, né, professor? Quais são as outras? A idade. Idade, professor, é número, quantitativa. O tempo que ele vai ficar hospedado. Professor, a quantidade de banho, a quantidade de tosas. Professor, tudo eu vou representar por número. Então, isso aí tudo é quantitativo. Agora, tem um porém. No meio dessas 4 variáveis que sobraram, quais devem... Meu diretor, substitui para mim o micro, por favor. A quantidade de banhos e a quantidade de tosas. De novo, mas acabou a pílula. Tá aberto, meu diretor? Beleza. Deu certo, Gabriel? Fizemos aqui um ajuste técnico super rápido. As pílulas. Resolveu, professor. Botei pílulas super mega hipercarregadas. Professor, então, professor, número de banhos, estava falando justamente agora das quantitativas, né?
número de banhos, número de tosas, professor, eu vou representar por um número. Agora, o número que eu vou representar, a quantidade de banhos e a quantidade de tosas, tem que ser obrigatoriamente um número inteiro ou posso representar por um número quebrado? Professor, tipo, quando você vai cortar o cabelo, você manda o cara cortar só a metade do teu cabelo, só uma banda, se bem que tem umas loucuras aí, tem umas modas aí que o cara raspa só no meio, né? Mais ou menos isso. Discordando, assim, esquecendo um pouco essa parte desses cortes aí muito modernos, quando você vai fazer o corte de cabelo, você faz o corte todo. Ou você manda o cara fazer meio corte. Não, professor, não faz meio corte. Não, discordando desses tipos. Não, esses cortes aí não existem para mim, não. Corte normal. Aquilo ali é muito moderno, aquele negócio acolá. Aquilo ali não é um corte. Ali acolá foi uma barbeiragem que foi feita acolá no meio do cabeça da pessoa. E quando é com pet, rapaz, tem uns caras lá que quer ser hairstyler, personal, designer de pet, rapaz. Rapaz, faz umas malvadezas nos bichinhos. Professor, cortar lá o pelinho do cachorro, ou eu faço a tosa toda ou não faço. Então eu vou representar, eu vou dizer que o pet fez uma tosa, 2, 3, 4. Ou seja, número de tosas, ele é representado por número inteiro. E banho. Tu tomou meio banho? Não. Não, faltou água. Considerando que não faltou água. Então, professor, não vai ficar uma banda ensaboada e outra banda sem, professor. Aí, mesmo quando eu entro debaixo de chuveiro, eu entro todo. Não entro só uma banda, porque a água estava gelada. Professor, não, dá certo não. Então, professor, variável quantitativa discreta, professor, é a quantidade de banhos e a quantidade de tosas, que só podem ser representadas por número inteiros. A mesma coisa do exemplo que eu coloquei para vocês lá, professor, da quantidade de gols. Se uma pesquisa fosse feita com a quantidade de gols, a quantidade de gols seria quantitativa discreta. E as contínuas? Idade, tempo. Tempo, professor, porque eu posso dizer que o pet ficou lá, professor, 1 dia, 2 dias, 1 dia e meio. E, professor, tempo pode ser representado por um número quebrado. Deu certo? Você entendeu? Essa aqui, professor, até este ponto, é o que nós chamamos de introdução ao estudo da estatística. E tudo isso que você entendeu, você vai perceber dentro de outras situações. Que situações, professor? Situações onde a apresentação dos dados, a apresentação de uma pesquisa para você, vai acontecer na forma de uma tabela e na forma de um gráfico. E sendo assim, professor, é interessante que nós saibamos 2 novas definições. Se preocupe não que na próxima aula eu já continuo de tabela, a gente emenda com gráfico e vai começar a entender como é que essas pesquisas podem aparecer para mim e como é que eu faço a análise correta desses dados, seja por tabela, seja por gráfico. As outras 2 nomenclaturas que eu quero que vocês aprendam são as frequências. Na realidade, uma frequência é porque ela se subdivide em 2. Frequência, professor, eu tenho a frequência relativa e eu tenho a frequência absoluta. Professor, o que é uma frequência? Deixa eu criar algumas situações para vocês que eu acho que você vai entender. Com que frequência você toma banho? E, professor, muito pessoal, não é? Pô, vou mudar. Com que frequência você escova os dentes? E, professor, de novo, professor, Deus o livre. Pois tá. Com que frequência você vai à escola? Com que frequência você assiste às aulas do canal Educação? Com que frequência, professor, você... Não, professor, ia ser pessoal de novo. Já entendi, professor. Frequência é a quantidade de vezes que algo aparece. É a quantidade de vezes, professor, que se observa um dado, ou qualquer valor, ou principalmente qualquer variável. Isso é frequência? Isso é frequência. Então, se eu perguntasse normalmente, na média, né? Com que frequência você escova os dentes? 3, pelo menos 3, manhã, tarde e noite. É a média, tá? Pode ser mais? Pode, porque o pessoal disse que tem que ser antes e após qualquer tipo de refeição. Com que frequência, professor, você toma banho? Professor, normalmente depende do calor, né? Mas normalmente também uma de manhã, uma de tarde, uma de noite. Professor, com que frequência você assiste às aulas do canal Educação? Professor, frequência 5. Segunda, terça, quarta, quinta, sexta. Não, professor, 6. Tem o sábado letivo, professor. Tem o sábado letivo, então às vezes 6 vezes por semana. Então vocês entenderam a definição da palavra frequência? Frequência, professor, é a quantidade de vezes que é observado uma dada variável. É a repetição que se observa em um determinado valor. Agora, essa frequência, ela é definida de 2 formas.
a minha frequência, ela pode ser uma frequência absoluta ou ela pode ser uma frequência relativa, professor. Cara, qual que é a diferença das duas? São a mesma coisa? Basicamente, é só a forma como eu vou apresentar que é diferente. Para você entender a definição de frequência absoluta, vamos analisar essa situação aí, ó. Numa pesquisa feita sobre os preços de um modelo de microcomputador em 20 lojas do ramo, foram coletados os valores a seguir em reais. É aquela história, pesquisar, professor, fazer uma pesquisa de preço para a gente pagar um negócio barato, tá tudo caro, não é? Cheguei eu na primeira loja com meu caderninho, moço, vem cá, quero este computador aqui. Quanto que é este computador? Senhora, este computador é um Tuber Power e não sei quanto das vezes lá, com frequência de 1 milhão de gigahertz, professor, top das galáxias. R$2.000. Muito bem, vou anotar aqui. Vou dar uma volta. Se eu não achar mais barato, eu volto. Vocês fazem desse jeito também, tenho certeza. Prof, fui na segunda loja. Moço, quero esse computador aqui. Qual é a configuração? Mega Power, Turbo Power, igual o outro lá, professor. Quanto que é, moço? 2.500. Aí você diz assim, marró, moço. Aqui tá mais caro do que na outra loja. Quero não. Ave Maria. Dá logo uma patada no vendedor. O pobre rei não tem culpa. É a loja que mandou vender por 2.500. Professor, vou na terceira loja. 2.000. Tu briga de novo. Marró, vocês fazem retabelar, é? Você faz retabelar o preço, é? Não é assim que quando a gente está fazendo pesquisa de preço, que a gente encontra o mesmo preço, vocês combinam. As lojas combinam o preço, não é? Mas tem aqueles mais ousados, professor. Eu chego na loja, a loja é do lado, que estava cobrando 2.000, o outro dizia assim, não, senhora, aqui é 2.600. Por quê? Porque o nosso aqui é diferente. Qual é a diferença, professor? É porque o nosso aqui, professor, ele tem o quê, professor? Esse nomezinho aqui, ó, que é diferente do outro. Aí ele aumenta R$600. Ah, povo ladrão, meu Deus do céu, que coisa cara esses preços desses computadores. Mano do céu, o livro, né, Gabriel? Fiz a pesquisa em 20 lojas, professor, e a gente foi obtendo todos esses valores. Opa, passei sem querer. E a gente foi obtendo todos esses 20 valores que vocês estão observando aí. O que é que eu quero que vocês observem comigo? No meio desses 20 valores, eu quero que vocês percebam que existem valores repetidos, ou seja, existem lojas que estão cobrando o mesmo valor pelo microcomputador. Então, conta comigo, simplesmente contar, literalmente contar. Quantas vezes você está vendo 2.000? Que é o menor valor que eu estou enxergando é o 2.000. Sempre analisa do menor para o maior. Professor, loja que cobrou 2.000, quantas lojas? Vou mudar a pergunta. Quantas lojas está cobrando 2.000 pelo computador? Quantas lojas está cobrando 2.500? Quantas lojas está cobrando 2.600? Eu só vi esses 3 valores. Gente, a quantidade de vezes, a gente estava definindo agora há pouco frequência para vocês, a quantidade de vezes que um dado aparece, professor, simplesmente contar, gente, quantas vezes algo acontece, quantas vezes um número aparece, é o que nós definimos por ser frequência absoluta. Então, cada um daqueles valores tem a sua frequência. Tem a sua frequência. Eu posso dizer, professor, que o 2.000, ele tem que frequência? Qual é a frequência em que o 2.000 aparece? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Professor, o 2.000 tem frequência 6, professor. Com que frequência vocês enxergam aí o 2.500? Professor, o 2.500 tem frequência 4. Ele apareceu 4 vezes. Professor, com que frequência as lojas estão cobrando R$2.600 por este microcomputador? Professor, 10 vezes. Então, o simples fato de eu contar, professor, quantas vezes uma variável aparece, eu estou encontrando a frequência absoluta. A frequência do 2.000, ela vai ser 1, 2, 3, 4, 5, 6. Frequência do 2.000 é 6. Frequência do 2.500 é 4, frequência do 2.600 é 6. Professor, e a frequência relativa? A gente vai deixar para a próxima aula, mas eu já vou te adiantar que ela representa a porcentagem da absoluta. Espero que vocês tenham entendido, tenham gostado, e a gente vai ficando por aqui. Na próxima aula não vai faltar, a gente vai dar continuidade ao estudo dessa estatística e vamos falar especificamente da análise de tabelas
e D gráficos. E a gente volta a retomar as definições do que vem a ser uma frequência absoluta, do que vem a ser uma frequência relativa. O meu bom dia, fica com Deus e até a próxima semana. Tchau, tchau, galerinha!